Salve turma, meu nome é Igor Luz, este é o Tudo é Finanças e vamos para mais um resumão de tudo que de melhor e pior aconteceu na nossa Bolsa de Valores, na B3. Vamos aos vencedores e perdedores da semana, nosso quadro semanal que mostra os principais impactos nos preços das ações positivos e negativos e principalmente tenta entender a lógica por trás, por que subiu tanto, por que caiu tanto, para que nos tornemos cada vez melhores investidores de longo prazo. Este quadro é realizado em parceria com o Drops da Bolsa, então se você ainda não conhece, a nossa plataforma está no primeiro link. O nosso objetivo é muito simples, pegar todos os dados contábeis, todos os números que muitas vezes são complexos para nós investidores, colocar no modelo matemático e transformar em notas para mais fácil análise inicial das empresas. Essas notas são divididas em preço, crescimento, eficiência, saúde financeira e a nossa novidade, dividendos. Então você consegue olhar a nota e a partir da nota você define se é uma boa ou não empresa para estudar e quem sabe colocar na sua carteira. Se você acompanha este vídeo semanalmente, se semanalmente aqui você vê os vencedores e perdedores, já sabe as principais empresas que aparecem aqui, eu deixo o meu convite para você se inscrever no canal, clica no sininho e se inscreve no canal aqui para estar a par de todos os nossos conteúdos. Também já peço, antes de começar, deixe o seu like aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, já fizemos a nossa introdução inicial, vamos começar tradicionalmente pelos nossos vencedores. E nossa primeira vencedora é uma empresa estreante neste canal, mas é uma empresa bem conhecida do público geral. É a empresa Braskem, que desde que começamos o canal é a que apresentou a maior valorização em apenas uma semana. Se no início da semana, se na segunda, às 10 horas da manhã, você estivesse com uma posição de R$100 em Braskem, você teria na sexta-feira um pouco mais de R$125. A empresa valorizou 25% na semana passada. E o que explica essa valorização é o reflexo do resultado apresentado. E um detalhe, a empresa apresentou queda no seu prejuízo, uma empresa que estava dando prejuízo, mas o prejuízo é 8% menor do que o esperado, o que animou os investidores. Também a indicação de compra de Santander. Então, como a gente sempre fala aqui, as instituições financeiras acompanham as empresas e sinalizam para opções de compra, opções neutras e opções de venda. Neste caso, o Santander, uma instituição financeira que todo mundo deve conhecer, um dos maiores bancos do país, fez uma indicação de compra e aumentou o preço-alvo de R$ 22,50 para R$ 27,00. Então, ao investir em Braskem, de acordo com o Santander, o que você deve esperar de expectativa de valorização é que o preço chegue a R$ 27,00. Um detalhe importante: na sexta-feira a empresa estava sendo negociada a R$ 27,30, acima do preço-alvo. Será que Braskem teve um otimismo exacerbado depois do resultado? Esta é uma resposta que só teremos nos próximos capítulos, mas Braskem é a nossa primeira vencedora. Nossa segunda vencedora é uma empresa que está neste quadro pela terceira semana seguida e pela terceira semana como vencedora. Inclusive, se o CEO de Embraer estiver assistindo este vídeo, pode pedir uma música que a gente coloca para tocar. Pede música Embraer, a terceira semana seguida ser uma das empresas que mais se valorizou. E o que explica é a análise do JP Morgan e do Goldman Sachs, positivas referentes à empresa. As empresas acreditam que a Embraer é a terceira maior força do mercado, podendo competir com paridade com as duas maiores grandes empresas, a Boeing e a Airbus. Também o Morgan Stanley dobrou o preço-alvo. Já expliquei aqui a lógica do preço-alvo quando a gente falava de Braskem, de $19,50 para $40 nos ADRs de Embraer na Bolsa Americana. O que são ADRs? Nós temos os BDRs, por exemplo, se você quer comprar ações de Apple, Microsoft, Nike, qualquer empresa americana,
você pode ir ao mercado americano e negociar direto na Bolsa Americana. Uma outra forma é comprar pela Bolsa Brasileira, o que a gente chama de BDR. Então você compra o BDR, uma instituição financeira vai pegar esse dinheiro, ir lá na Bolsa Americana e comprar. A valorização e desvalorização desses ativos, eles tendem a seguir o ativo original. Da mesma forma que a gente tem o BDR para comprar ações de outros países, lá nos Estados Unidos a gente tem a ADRs, que é no mercado americano para comprar ações negociadas em bolsas de outros países. É o que acontece com a Embraer, uma empresa brasileira, negociada na Bolsa Brasileira, mas que tem os ADRs americanos, e Goldman Sachs, Morgan Stanley e o JP Morgan estão todos de olho em Embraer, estão todos otimistas, e por isso que a empresa não para de subir. Continuamos de olho em Embraer. E a terceira é uma empresa que volta e meia aparece neste quadro, uma empresa bem volátil do setor de varejo, a maioria de vocês devem conhecer. Nossa terceira vencedora é a empresa Petz. E o que explica essa alta na empresa é um burburinho, uma fofoquinha ou rumores do mercado, nada confirmado. Existem boatos de fusão com uma outra grande empresa, que pode ser a Cobasi, hoje a sua principal concorrente, ou a Pet Lovers. Mas o CEO da empresa deu uma entrevista dizendo que fusões não está na agenda da empresa. Então, por outro lado, nós temos os rumores que levam à valorização da empresa, mas o CEO está apontando que não é bem assim, não está na agenda de curto prazo. Então estes são os nossos vencedores da semana. Tivemos Braskem, tivemos Embraer novamente, tivemos o varejo, e assim nós fechamos as nossas boas notícias, os investidores que saíram animados nessa semana. Partimos agora para os perdedores da semana. E nossa primeira perdedora é uma empresa que também volta e meia aqui está no canal, e a gente pode considerar uma das empresas mais voláteis da Bolsa Brasileira. Você já deve ter ouvido falar desde a época da pandemia, a antiga Via Varejo, hoje Casas Bahia, foi a empresa que mais caiu na semana passada. E o que explica essa queda? Por mais incrível que pareça, a queda na taxa de juros. Para quem não acompanhou, a gente teve corte na nossa Selic, que agora está em 10,75%. Só que costumeiramente, a gente sabe que quando cai a taxa de juros, o varejo tende a alavancar. Então, por que Casas Bahia está caindo? Porque os investidores estão acreditando que existem melhores opções, inclusive no varejo. Isso tem feito uma saída na empresa. Também existe uma expectativa no mercado que a empresa não consiga entregar o resultado que está esperando. Então, Casas Bahia está uma semana mega otimista, uma semana pessimista. Temos quase uma empresa bipolar aqui, mas os investidores nessa semana acreditam que esta agenda ela não vai ser cumprida. E tem mais, o Copom sinalizou ao cortar a taxa de juros que talvez estes cortes eles deem uma desacelerada. Então havia a expectativa do mercado que a taxa de juros fosse cortada até chegar a 8,5%, 9%, mas de acordo com a sinalização do Copom, não vai ser bem assim, pode ser mais lenta do que esperado. Isso faz com que o varejo sofra mais um pouco. Então Casas Bahia é a nossa primeira perdedora. Detalhe, Casas Bahia vai divulgar o seu resultado hoje, após o fechamento de mercado. Então estaremos de olho em qual será o resultado apresentado por Casas Bahia. A segunda empresa nossa é a empresa MRV, uma empresa de construção civil mais ligada a financiamentos para classes mais baixas. E o que explica essa queda? Já havia uma expectativa do mercado que MRV não fosse ser tão lucrativa quanto estava prometendo. Então aqui, assim como Casas Bahia, havia uma expectativa dos investidores que a empresa não fosse entregar o resultado esperado. E dessa vez foi a própria empresa que apontou no último evento que fez para os seus investidores que para o ano de 2025 talvez ela não atinja o lucro esperado. O lucro até então esperado era entre 700 milhões e 1 bilhão de reais. Houve um reajuste dessa expectativa e agora espera-se um lucro de 500 a 700 milhões. Isso fez com que os investidores dessem uma desanimada e desvalorizassem a nossa conhecida MRV. E a nossa última perdedora, encerrando o quadro da semana, é uma empresa que também
está neste quadro semana sim, semana não. É um setor que aparece bastante aqui, que é o setor de frigoríficos. Nossa terceira perdedora é a Marfrig. E existe uma incerteza na Selic que afetou as Casas Bahia e também está afetando a Marfrig. Se a taxa Selic não cortar o quanto esperado, aumenta o custo de capital, ou seja, fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Para as empresas que já têm dinheiro emprestado, como o caso da Marfrig, é uma coisa ruim. Isso também pode diminuir o consumo. Se é uma empresa que é dependente do mercado interno, então ao contrário do JBS, que a gente viu na semana passada, a Marfrig é uma empresa que atua principalmente no mercado doméstico. Ela vende para o próprio Brasil. Se há menos consumo, há menos vendas para a Marfrig. E outra notícia triste que acaba impactando a empresa, um incêndio em uma de suas unidades, uma fábrica nos Estados Unidos, que pode também afetar os resultados. Tudo isso chacoalhou o Marfrig, chacoalhou o setor de frigorífico, mas esta empresa foi a mais afetada. Então apresentamos para vocês aqui os nossos vencedores, inclusive com uma empresa que ultrapassou 25% de valorização. Apresentamos também os nossos perdedores, teve empresa desvalorizando 5%, 6%, 8%, e apresentamos principalmente a lógica que explica estes movimentos de mercado. Mas responde para mim, você nessa semana é um vencedor, é um perdedor? Tá ficando claro essa lógica? E mais, o que você quer ver neste canal em parceria com o Drops da Bolsa? Se a gente fecha mais um resumão da semana com essas grandes variações aqui, eu agradeço a atenção de vocês. E se não viu da semana passada, para entender o que está acontecendo com o setor de frigoríficos, para ver por que a Embraer está sendo a nossa maior vencedora, eu convido vocês a ver o resumão da semana passada. Meu nome é Igor Luz e este é o Tudo é Finanças.